Então, na lista 2, exercício número 5, a gente tem o seguinte problema. 3 astronautas, impulsionados por mochilas a jato, empurram e guiam um asteroide de 120 kg em direção a um módulo de análise, exercendo forças F1 igual a 32 newtons, F2 igual a 55 newtons, F3 igual a 41 newtons. A força F2 é na direção positiva do eixo X, enquanto F1 e F3 fazem ângulos θ1 igual a 30 graus e θ3 igual a 60 graus acima e abaixo do eixo X, respectivamente. Determine, letra A, a aceleração do asteroide em termos dos vetores unitários. Então, esse problema é um daqueles em que a gente sabe que tem aceleração, mas não sabe qual é a direção dela. Em geral, o macete aqui é a gente escolher um sistema de referência em que a gente tenha o menor número de forças possível que precisa ser decomposto. Nesse caso aqui, o problema já, como ele não tem figura, ele acaba já dando meio que uma dica para a gente para poder resolver o problema. A gente sabe que então a gente tem um asteroide e que existe uma força, que ele chama de F2, que aponta numa certa direção e que essa direção, ele já diz que é a direção de um eixo X. Então a gente já tem aqui uma força F2 que aponta na direção de um eixo que ele chama de X. Aí depois ele diz o seguinte, que existem outras forças, F1 e F3, e que elas apontam fazer um ângulo, por caso de θ1, por caso de F1, um ângulo de 30 graus acima, ou melhor, é complicado a gente dizer que é acima e abaixo, pensando numa coisa que é tridimensional, na verdade, né? Mas aqui, claro, a gente está trabalhando com problemas simplificados e essas três forças, elas pertencem ao mesmo plano, né? Então, acho que é interessante, vou modificar para deixar mais claro isso, né? Então, a gente tem aqui um ângulo θ1 da força F1. Aí a gente tem também uma força F3, que ele diz que faz um ângulo θ3, que é abaixo, então, do eixo X. Então, a gente tem aqui F3. Então, o que ele pergunta para a gente é qual é a aceleração em termos dos vetores unitários, né? O que são os vetores unitários? Então, lembrando lá que a notação de vetores unitários é uma notação possível para quando a gente trabalha com vetores, né? Então, é muito comum que a gente denote vetores, por exemplo, como se lá, um vetor A, ele é um objeto matemático que tem uma componente em X e uma componente em Y. Ou a gente também pode denotar isso como sendo um par ordenado, né? Quer dizer, seria um vetor linha aqui e um vetor coluna aqui. Na verdade, dá na mesma, a gente está fazendo uma representação aqui que é completamente equivalente. E tem uma terceira que é escrever dessa maneira. AX na direção de Y mais AY na direção de J. Então é nessa terceira opção aqui que a gente quer o nosso vetor. Então a gente precisa calcular quais são essas componentes dele, que são as mesmas em qualquer uma das três representações aqui, né? Desde que, claro, a gente esteja falando sempre do mesmo sistema de referência. Como que a gente faz para poder determinar? Bem, uma vez escolhido o sistema de referência, o que a gente vai fazer é aplicar a segunda lei de Newton para os dois eixos. Então vou ter lá que a força resultante no eixo X é igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Como eu quero então a aceleração, eu posso isolar ela e escrever como sendo força resultante em x sobre a massa. O que seria a força resultante em x? É a soma das projeções de todos esses vetores na direção de x. Então, vou ficar com F1 projetado na direção de x, mais F2 projetado na direção de x, mais F3 projetado na direção de x, tudo dividido pela massa. Agora, como é que eu calculo essas componentes? É só olhar aqui para a figura, né? Se eu olhar aqui para F1, para projetar ele na direção de x, basta utilizar a função trigonométrica cosseno
de θ1. Então eu escrevo f1x como sendo f1 vezes o cosseno de θ1. Eu tenho f2. Veja que f2 está projetado diretamente na direção de x, né? Eu tenho um vetor que é colinear com x. Por definição, né? O eixo x foi escolhido para ser a direção do vetor f2. Então eu tenho que f2x vai ser f2 vezes o cosseno de um θ2, que é nesse caso 0, né? E o cosseno de 0 é 1. Então não preciso me preocupar com isso. É aquele caso lá de projeção que é completa na direção do eixo. E a gente tem ainda aqui f3. Então eu tenho f3 vezes o cosseno do ângulo θ3. Notem aqui que eu posso de novo utilizar a função cosseno para poder fazer essa projeção na direção do eixo x. Tudo isso aqui está dividido por m. Então, fazendo essas contas aqui, substituindo os valores de f1, f2 e f3, né, que segundo o problema são f1 igual a 32 newtons, f2 igual a 55 newtons e f3 igual a 41 newtons, com um ângulo θ1 de 30 graus, um ângulo θ2 igual a 0 e um ângulo θ3 igual a 60 graus. Então, substituindo esses valores, aqui o valor da massa que também é dado, que são 120 kg, a gente vai obter um valor de 0,86 metros por segundo ao quadrado. Notem aqui que eu estou colocando o resultado com 2 algoritmos significativos, porque os meus dados para força têm só 2 algoritmos significativos. Então a gente já achou a componente em y, aliás, a componente em x da aceleração. Agora a gente pode determinar a componente no eixo y. Então a y vai ser, escrevendo a mesma equação aqui, colocando a massa dividindo, né? A gente vai ter lá força resultante em y igual a massa vezes a aceleração em y. Eu posso reescrever como sendo a y igual a força resultante em y sobre a massa. Então, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Escrevendo a força resultante em y como sendo a soma das projeções em y das forças, eu vou ficar com F1 em y mais F2 em y mais F3 em y, tudo dividido pela massa. Só que F1y vai ser o quê? Vai ser a projeção do vetor F1 na direção do eixo y, que é justamente essa distância aqui, que vai ser F1 vezes o seno do ângulo θ1. Para F2 projetado em y, a gente vai ter a mesma coisa, só que veja que essa projeção vai ser nula, porque esse vetor é perpendicular ao eixo y. Né? Isso também pode ser visto porque eu posso escrever F2 vezes o seno do ângulo θ, que é zero. Então, o seno de zero é zero. E aí eu tenho mais o terceiro termo, que vai ser F3, que multiplica o seno do ângulo θ3. Tudo isso dividido pela massa. Aqui em especial, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque veja que eu escrevi aqui que θ é de 60 graus. Então, estou medindo esse ângulo aqui. Ó. E aí, quando eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que colocar um sinal negativo à mão. Uma outra opção para não colocar esse ângulo negativo à mão aqui, que é o que a gente mais faz, é dizer que esse ângulo aqui seria um ângulo medido no sentido horário aqui, que seria 360 menos 60, ou seja, 300 graus. E uma terceira possibilidade é dizer que esse ângulo, como ele é medido no sentido horário, ele é menos 60. Mas, geralmente, a gente acaba utilizando como sendo mais 60, então tem que tomar cuidado aqui, que eu até acabei esquecendo, e colocar um sinal negativo, porque senão a nossa conta não vai dar certo. Então a gente vai escrever isso aqui como sendo, substituindo os valores todos, né? A gente vai obter menos 0,16 metros por segundo ao quadrado. Portanto, nosso vetor A
em notação de vetores unitários, vai ser 0,86 metros por segundo ao quadrado e mais menos 0,16 metros por segundo ao quadrado, faltou espaço, em J. Vamos multiplicar por J aqui. Mas tem esse sinal negativo, ele pode ficar aqui dentro ou pode ficar aqui no lugar desse mais, tanto faz. Na letra B, o problema nos pede o módulo da aceleração. Bem, o módulo da aceleração é fácil de determinar. Basta a gente utilizar aquela relação que serve para qualquer vetor, né? Que o módulo do vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, eu vou ficar com ax ao quadrado mais ay ao quadrado dentro da raiz. Se eu substituir esses valores, eu vou obter 0,88 metros por segundo ao quadrado. Finalmente, na letra C, ele pergunta para a gente qual que é o ângulo que a aceleração faz com o eixo x. Para poder determinar isso, basta a gente escrever que o ângulo θ vai ser igual ao arco tangente da aceleração em y dividido pela aceleração em x. Então, se a gente pegar e substituir esses valores que a gente acabou de calcular, de menos 0,16 e 0,86 metros por segundo ao quadrado, a gente vai obter um ângulo de menos 10,7 graus. Só que a gente tem que colocar isso com só dois algarismos significativos, a gente vai arredondar para menos 11 graus. Que é importante notar aqui. Bem, em primeiro lugar, saber o módulo e o ângulo num vetor num sistema de referência é completamente equivalente a gente saber quais são as suas componentes nos eixos x e y. Porque notem que assim que eu sei o ângulo e o módulo do vetor, é fácil calcular x e a y. Né? A gente tem que ax vai ser igual a A vezes o cosseno do ângulo θ. A y vai ser igual a A seno do ângulo θ. Equivalentemente, a gente pode escrever o seguinte, que A é igual a raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. E θ vai ser igual ao arco tangente de ay sobre ax. Acho que essas duas notações elas são completamente equivalentes, né? Só que em alguns casos é mais conveniente a gente utilizar uma delas do que a outra. Por exemplo, nesse problema aqui, ele pedia para a gente essas duas componentes aqui, e se a gente fosse tentar, não, eu quero determinar qual que é o módulo da aceleração, na verdade. O que a gente poderia fazer? Bem, a gente teria que utilizar esse mesmo cálculo que a gente fez aqui para determinar os valores das componentes da aceleração num sistema de referência específico. Esse seria o método mais fácil de resolver. E aí a gente teria que utilizar essa expressão aqui para poder determinar qual que é o módulo do vetor. Então, se a gente pegar aqui, agora que a gente sabe o valor do módulo e o valor do ângulo, a gente poderia colocar aqui, mais ou menos nessa direção aqui, a direção da aceleração. Notem que a questão aqui, eu fiz um vetor comprido, mas é só para ele ficar evidente. Claro que é uma questão de escala aqui, que a gente vai utilizar para representar um certo valor de aceleração. Bom, acho que é isso.